Bom dia, programa Pedra Angular de volta com vocês. É uma satisfação maravilhosa e tremenda estar de volta na apresentação deste programa de fé. Sem dúvida alguma, este programa é um produto da graça de Deus que nos colocou aqui através da Pedra Branca FM e estamos ao vivo agora pelo Facebook. Gratos estamos a Deus de poder falar para você de coração para coração, transmitindo estas verdades de Deus reveladas para esta última geração. Nós não estamos aqui para congratular com nenhuma religião, nenhuma denominação. O nosso compromisso é único e exclusivo. Temos o compromisso com a palavra. Não queremos fama, não queremos dinheiro. Não estamos aqui para atrás destas coisas, não. Queremos ver sua alma rendida à verdade. Queremos que sua alma tenha um compromisso com Deus. A única coisa que a alma se alegra é com a palavra. O seu espírito e o seu corpo se alegram com qualquer outra coisa. Com uma música qualquer, o seu corpo se alegra. Com o rock, seu corpo se alegra. Mas a alma só se alegra com a palavra. E filhos de Deus querem satisfazer-se. Eles se satisfazem com a palavra, porque eles têm semente ali dentro. Eles gostam da palavra, sua alma geme e suspira pela palavra. Como Davi dizia, a minha alma tem sede de ti como terra seca, árida e exausta. Então os filhos de Deus, a satisfação para a sua vida é a palavra, porque a palavra alegra a alma. E Jesus frisou, de que adianta ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? A importância que Jesus deu para a alma foi tremenda. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E o que eu quero ver é a alma das pessoas rendida à palavra de Deus. Pois bem, nós vamos continuando a nossa programação. E aí nós vamos continuando aqui, nós estamos falando sobre a semente da serpente, uma série de estudos, já vamos aí com 8 programas falando sobre isto, de forma minuciosa para que você venha compreender esta semente que entrou no mundo, os filhos do diabo. Então veja só, eu quero aqui colocar porque me fizeram uma pergunta sobre se havia uma contradição a respeito dos versículos de Atos 17, capítulo 17, que diz o seguinte, que de um só Deus fez toda a raça humana, de um só homem Deus fez toda a raça humana. Aí aqui a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 20, diz assim, que é a nossa base para a reflexão, diz assim, e Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela foi mãe de todos os seres viventes. Veja só, a Bíblia diz que Eva é a mãe de todos os seres viventes, mas não diz que Adão é o pai de todos os seres viventes, não diz. Mas a Bíblia diz que de um Deus fez toda a raça humana. Então alguém me perguntou, e aí o que você me diz? Caim é filho de Adão ou não é? Porque as escrituras dizem que de um Deus fez toda a raça humana. Então eu levei a pessoa para Gênesis 3:20, como diz que Adão colocou o nome da sua mulher Eva, porque foi mãe de todos os seres viventes. Então eu expliquei para ele, olha, Eva é a mãe de todos os seres viventes, mas Adão não é o pai de todos os seres viventes. Ele disse, como é que você me explica de um Deus fez toda a raça humana? Eu disse, simples. De Adão, Deus tirou o subproduto. Você vê que quando Deus criou o homem, ele criou ele macho e fêmea. Veja, a parte feminina estava dentro da parte masculina. Ele criou o homem com duas naturezas. A natureza masculina e a natureza feminina. Uma vez que você tem o corpo de Cristo, tem a parte feminina e a parte masculina. A cabeça que governa o corpo é Cristo e o corpo é a noiva.
é a igreja. Então, você tem a cabeça que dá os comandos para o corpo, para governar todo o corpo. Eu estou gesticulando com minhas mãos aqui, mas a minha cabeça mandou o comando para o meu corpo para fazer essa gesticulação. O cérebro coordena todo o corpo. Você sabe disso. Então veja só. Cristo é a cabeça e o corpo é a igreja. A parte masculina e a parte feminina. Então veja só. Deus criou Adão com duas naturezas. Onde é que podemos provar isto? Gênesis capítulo 5 diz assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus ele o fez. Macho e fêmea. Ele os criou e os abençoou e chamou seu nome de Adão no dia em que eles foram criados. Macho e fêmea os criou e os chamou de Adão. Não chamou de Adão e Eva, não. E o chamou Adão, porque a natureza feminina estava dentro daquela natureza masculina. Criou o homem com duas naturezas, macho e fêmea. Só que aí Deus resolveu separar essas naturezas. Então, do homem, ele tirou a natureza feminina e formou a mulher. De uma das suas costelas, ali ele tirou do lado, como frisei no programa passado, do lado, para que eles andassem junto e ela fosse uma auxiliadora dele, para o ajudar. Tirou a natureza feminina, ali era o subproduto. O subproduto. Então, quando Deus tira a natureza feminina do homem e o separa, homem é homem, mulher é mulher. O DNA dá os traços característicos de homem e mulher. Não existe negócio de ideologia de gênero, que homem pode ser mulher e mulher pode ser homem. Isso é balela, isso é farsa, isso é argumentos diabólicos. Homem é homem, mulher é mulher. Nós criaremos nossos filhos desta forma. Não porque somos intolerantes, mas porque nós cremos nesta Bíblia. Nós cremos nela e criaremos conforme a Bíblia ensina. Então veja só. Quando tira a parte feminina, então aquilo é um subproduto que saiu do homem. E dali de Eva veio as outras duas sementes, as sementes. Então, se algo sai de mim, aquilo era meu, saiu de mim ali, ó. Saiu. E dali veio, ela foi a mãe de todos os seres viventes. Então aí você entende, de um Deus fez toda a raça humana. Mas eu vou mostrar isto em figuras na tela para você compreender claramente e ficar bem claro. Para ficar a clareza, para você compreender. Veja só, então, é isto que ocorre. Então, não há contradição, há harmonia. A harmonia perfeita. De Adão, Deus tirou Eva, e de Eva, ela foi a mãe de todos os seres viventes, porque havia duas sementes. Eva foi desvirginada pela serpente, a serpente injetou uma semente ali. Assiste os programas passados que você verá aquele animal. Eu terei que repetir para que você não entenda mal. Aquele animal podia injetar uma semente, porque aquele animal ficava entre o homem e o chimpanzé e bem mais próximo do homem. Um animal que falava e bonito. Injetou a sua semente, que era Caim. E quando Eva coabitou com Adão, no mesmo dia em que ela teve o relacionamento com a serpente, teve Abel. Ali estava a semente de Adão. Então, duas sementes diferentes, com a mesma mãe, mas não tinham o mesmo pai. E por que Adão de Adão veio toda a raça humana? Porque dele saiu Eva, e de Eva veio as sementes, as duas sementes. Então você tem aí, claramente, mas eu vou mostrar na tela para você compreender. Se você pegar uma laranja, observe, se você pegar uma laranja,
Dessa laranja eu posso chupar esta laranja, e desta laranja eu extrair subprodutos, como extrair o óleo da casca da laranja, usar a casca, triturar a casca e usar ela como adubo, certo? Tudo isto são subprodutos que vieram da onde? Da laranja. Então, da laranja, eu produzi o óleo, eu produzi o adubo da laranja. Então, de Adão veio Eva, e de Eva veio os seres viventes, as duas sementes, que ela é mãe de todos os seres viventes. E aí você tem a explicação clara. Mas vem comigo na tela para que eu venha te mostrar isto de forma clara, para você ter a compreensão clara das escrituras através de figuras que fica mais claro de compreender de forma audiovisual. Você que está na Pedra Branca FM, que só está ouvindo o áudio, preste somente atenção que você verá que aquilo que estamos falando é a verdade. Então, Deus te abençoe e te ajude a compreender as escrituras. Vem comigo agora na tela. Continuando a nossa reflexão, nós vamos analisar alguns versículos da Bíblia, porque uma vez o séptico chegou para mim e disse assim: a Bíblia diz que de um só Deus fez toda a raça humana, como está em Atos capítulo 17, versículo 16. De um só homem fez Deus toda a raça humana. Eu disse certo, correto. A Bíblia, ela é perfeita e harmônica. Então ele diz: se de um só homem Deus fez toda a raça humana, então Caim é filho de Adão, porque de um só homem veio toda a raça. Então os dois filhos eram filhos de Adão. Eu disse não. Então eu frisei para ele o seguinte: eu disse, a Bíblia diz que e chamou Adão a sua mulher, e chamou a Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os seres viventes. Observe, Eva quer dizer mãe de todos os seres viventes. Então veja só, há uma contradição aqui. Eu perguntei para ele, há uma contradição aqui? Porque se a Bíblia diz que Eva é a mãe de todos os seres viventes, não diz que Adão é o pai de todos os seres viventes, mas também diz que de um só Deus fez toda a raça humana. Eu disse, não há contradição nestes versículos. Então eu o chamei para explicar claramente como é que isso se harmoniza. E a Bíblia, ela é perfeita, e a Bíblia responde à própria Bíblia. Então foi explicado assim, eu expliquei para ele, olha, Eva é a mãe de todos os seres viventes, e de um só Deus fez toda a raça humana. Então eu disse, venha comigo para a gente entender aqui, veja só. De Adão, Deus tirou Eva. Eva saiu de Adão. Então é o subproduto. Observe. De Adão, Deus tirou Eva. Então aqui você tem o subproduto do homem. E de Eva, veio ela, a raça humana, como mãe de todos os seres viventes. Então veja só, de um Deus fez toda a raça humana, porque dele saiu ela, e dela veio as sementes que estavam no seu ventre. Então veja só, quando ela cruzou com a serpente, gerou Caim.
quando ela teve a relação com Adão, Abel. E depois, posteriormente, ela coabitou com seu marido Adão e teve Sete. Então aqui você tem claramente, olha, de Adão, Deus tirou Eva. E Eva foi a mãe de todos os seres viventes. Então fica assim, observe comigo. Observe comigo. De Eva veio duas sementes no seu ventre, Caim e Abel. Então você pega claramente Adão, de um só veio Eva, e de Eva, Caim e Abel. Então cumpre-se o que diz a Bíblia: de um só homem Deus fez toda a raça humana, porque de Adão veio o subproduto Eva, e de Eva veio o cruzamento com a serpente Caim, a coabitação com Adão, nasce Abel e Sete. Então aí você vê a harmonia das Escrituras, como é clara. Um filho da serpente com Eva, porque Eva foi desvirginada pela serpente, como falamos nas lições anteriores. E aí ela injetou, a serpente injetou uma semente no ventre de Eva. E aí você tem Sete e Abel, que é filho de Adão. Então aí você tinha duas sementes há no teu ventre. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, entre a semente da serpente, que era Caim, e a semente que era o filho de Adão, com Eva, Abel. E aí haveria uma inimizade. E cada filho traria as características do seu pai. Então, Abel, sendo um filho de Adão, iria trazer as características de um filho de Deus. Porque Adão é filho de Deus. Vou usar a palavra era. Lá no jardim. Então, traria as características de um filho de Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Os traços seria ideal, um verdadeiro adorador, um homem que vivia em paz, um homem que tinha a revelação das Escrituras, sabia que sua mãe tinha sido deflorada pela serpente, tinha derramado sangue. Então dívida só se paga com dívida. Ele pegou um cordeiro das primícias do rebanho e colocou diante do altar e derramou sangue. E Deus aceitou Abel e sua oferta. Deus sempre aceita a adoração do seu filho. Primeiro Deus tem que te aceitar para depois aceitar o teu sacrifício, aceitar o teu culto, aceitar a tua oferta. Então Abel, como filho de Deus, de forma revelada, ele entendeu como deveria dar a adoração verdadeira. Então, ele adorou da forma correta. De forma que Caim, com os traços e as características dos seus pais, o seu pai carnal, a serpente, ele tinha uma natureza animalesca, bestial. E o seu pai espiritual, Satanás, também ele teria que ter os traços do pai espiritual. Religioso, homicida e jamais se firmou na verdade. Observe. Então Caim pensava que sua mãe tinha comido uma fruta. Então, como ele era um homem do campo, ele disse: eu vou plantar, vou produzir e vou colocar frutas no altar. Porque minha mãe caiu por causa de uma fruta. Então ele trabalhou com seu próprio suor, o suor do seu rosto,
Ele achava que por obras, por o esforço próprio, iria produzir uma adoração a Deus, mas não produz. E aí ele achava que era maçã, ou banana, ou uva, ou pera. Ele disse: eu vou botar várias frutas no altar, e aí eu terei adoração. Deus vai aceitar, mas não aceitou. Então ele se irou. E numa conversa mais Abel diz: você não sabe que nossa mãe foi deflorada pela serpente? Você não sabe que nós temos a mesma mãe, mas não temos o mesmo pai? Então ele se irou. Como as religiões se iram quando a gente prega esta verdade. Eles ficam irados, porque isto é desmascarar Satanás. Desmascarar o pecado original como surgiu no Éden. E aqueles que são gerados mediante a palavra incorruptível, eles desmascaram Satanás. Então Caim se irou. Quando ele se irou, então ele foi e matou seu irmão. Porque ele tinha as características de Satanás, que foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando Deus perguntou: onde está teu irmão Abel? Aí ele diz: acaso eu sou tutor do meu irmão? Para saber onde ele está. Veja, Abel tinha um tutor. E quem era o tutor dele? Deus. Os filhos de Deus têm um tutor. E quem é este tutor? Este tutor que nos ensina toda a verdade? O Espírito Santo. Como isto é maravilhoso. Então ele foi capaz de afrontar, de bater de frente com Deus e dizer assim: acaso eu sou tutor do meu irmão para saber onde ele está? Louvado seja Deus. Então, aí está. Eu vou recapitular com você para que você possa compreender. Veja só uma recapitulação para você entender bem. Olha aqui. De um só homem fez Deus toda a raça humana. E Eva é a mãe de todos os seres viventes. Há contradição? Não. Porque de um só homem Deus tirou a mulher, o subproduto. Desse subproduto veio os filhos, Caim e Abel. Um filho da serpente e o outro filho de Adão. Um filho do diabo e o outro filho de Deus. Filhos de Deus são predestinados para a vida eterna. Filhos do diabo são predestinados para a perdição. Então, veja só. Então aqui você tem claramente como a Bíblia é harmônica e responde à própria Bíblia. De um só homem, Deus tirou a mulher, e desta mulher veio uma semente e outra semente. Só que Abel e Sete, filho de Adão, Caim, filho da serpente. Então aqui você conclui: de um só homem veio toda a raça humana. Como isto é maravilhoso. E como a Bíblia é harmônica e responde, a própria Bíblia responde ela. Responde a própria Bíblia. Então, na harmonia perfeita, versículos isolados e mal interpretados só dá base à heresia. Nós estamos mostrando aqui, mediante a palavra, a verdade das Escrituras. Então é desta forma. Que Deus te abençoe. Só me resta tempo para convidar você para os nossos cultos. Rua Cândido Gambarra, sem número, próxima à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Nossos cultos todos os domingos e quartas-feiras, a partir das 19h30. Você é meu convidado especial. Tabernáculo em pedra branca,
na Paraíba. Este vídeo estará no nosso canal. E a vocês que estiveram conosco através da Pedra Branca FM e do Facebook, que Deus vos abençoe ricamente. Compare estas coisas com as Escrituras e veja se aquilo que estamos falando aqui, se não é a verdade mostrada claramente de forma ilustrativa. Que Deus te abençoe, te ajude a compreender as Escrituras. Um forte abraço para você.